Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao nosso Conexão USA. E hoje nós vamos falar de algo bastante importante. Em primeiro lugar, porque estamos recebendo, e isso é muito legal, aliás, quero agradecer a participação de todos vocês, estamos recebendo muitas sugestões de pauta, de assuntos, né, de temas, para que a gente possa abordar aqui com os nossos colunistas, com os nossos parceiros do Conexão USA. E durante essas últimas semanas, algumas pessoas entraram em contato conosco perguntando sobre essa questão também da imigração na Europa. E aí é claro que dentro do nosso time de especialistas, nós temos pessoas especializadas que podem muito ajudar você, a sua família, a tomar uma decisão com planejamento. É por isso que no episódio de hoje nós vamos receber pela primeira vez, mas de tantas outras que virão pela frente, o Dr. Leonardo Silva Alves, que é advogado, especialista em direito migratório. Ele trabalha conosco na Compass Mobilities, tem mais de 20 anos de experiência na questão aqui de gestão, especificamente nessa gestão administrativa, né, de negócios, de patrimônio, de direito civil, de processo civil. E vamos falar hoje sobre um assunto bastante importante, que é essa imigração legal para executivos agrícolas brasileiros, focado, como eu disse, na Europa. Portanto, Leonardo, vou chamá-lo assim porque, como amigo e parceiro que é, me dê essa oportunidade de trazê-lo para mais perto do nosso público, né, do Notícias Agrícolas, do nosso Conexão USA, para que a gente possa abrir esse bate-papo aqui falando sobre esse assunto, como eu disse, muito importante, porque a gente tem focado muito nesses últimos programas aqui nos Estados Unidos e a gente vai, Leonardo, continuar fazendo isso. Mas, como eu disse, muitos produtores rurais brasileiros, muitos executivos, né, do agronegócio brasileiro também mantêm relações comerciais com a Europa, ou estão migrando, ou migraram, ou têm a previsão de migrar para lá junto com a família, trabalho, todas essas questões que envolvem também, né, uma metodologia, que eu diria, e um planejamento muito específico. E a gente vai falar agora de ajuda jurídica, que faz toda a diferença com relação a esse planejamento, para que no final as coisas saiam, né, 100% da forma como foi planejada. E é por isso que a gente está aqui contigo hoje para falar a respeito desse assunto. Então, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco, como eu disse, nesta primeira de tantas outras que virão pela frente, Leonardo. Obrigado, Márcio. Antes de tudo, gostaria de agradecer aí a oportunidade, o convite, né, que o Notícias Agrícolas me dá, esse espaço que a gente possa ajudar e auxiliar mais e mais aquelas pessoas que tenham realmente um interesse em migrar, não só para a Europa, como também para os Estados Unidos, e a gente poder dar essa assessoria aí especializada. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado a todos, e vamos seguir. Vamos Legal, lá. que bacana. Não, e eu não tenho dúvidas que vai ser bastante produtivo esse nosso bate-papo, Leonardo. Só que antes, se você me permitir, eu falei que nós estamos recebendo, e a gente vem ao longo desses últimos episódios, né, conversando com a nossa audiência dentro do portal do Notícias Agrícolas, depois lá no YouTube, né, na nossa página, ou até na nossa interatividade com o nosso número de WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela para que vocês possam entrar em contato. Então, se esse é um assunto, na verdade, que interessa para você, a sua família, você está planejando, já está iniciando um processo, mas tem muitas dúvidas a respeito desse assunto, entra em contato conosco, pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code que está aqui na tela, vai levar você até o nosso time, né, do Grupo Explore, está aguardando o seu comunicado, a sua dúvida, a sua questão, para que a gente possa, obviamente, te encaminhar depois, inclusive, até mesmo para o próprio Leonardo, para tirar essas dúvidas diretamente com todos vocês. Mas vamos lá, Leonardo, a gente tem visto, como, né, não fazendo uma comparação, mas tem visto muito essa vontade de muitos brasileiros de irem para a Europa, e a gente sabe aqui de muitos casos que deram muito certo e de outros casos que não deram tanto certo assim. Mas a gente sempre foca aqui naquilo que é legal e naquilo que é possível fazer, porque com orientação correta, a gente sabe que as chances de êxito são muito, mas muito maiores. Mas a minha primeira pergunta é muito relacionada a talvez uma questão que para o setor agrícola também seja uma dúvida, que é a questão do diploma, da formação acadêmica. Na sua opinião,
é essencial, é necessário, é fundamental que a pessoa, ou sozinha ou com a família, tenha uma formação acadêmica ou algum um curso universitário, uma graduação, uma pós, seja lá qual for, para que ela faça essa imigração para a Europa. Como é que funciona essa parte que eu talvez diria seja a primeira de muitas perguntas, né, de todas as pessoas que têm essa intenção? Sem dúvida alguma, Márcio, essa é uma pergunta, uma das primeiras perguntas que as pessoas vêm a mim. Essa é a dúvida, porque há uma falsa perspectiva de que só pode migrar quem efetivamente tem curso universitário, tem pós-graduação, tem mestrado e tem esse tipo de educação formal. Mas não, na Europa, na realidade, essa não é uma condição em absoluto. A mão de obra rural, a mão de obra dentro dessa área que nós estamos aqui tratando, ela não precisa de diploma universitário. Na realidade, o que conta muito para se conseguir um visto de trabalho ou uma imigração para os países da Europa é a experiência prática, né? Na realidade, é a experiência prática que conta, é a experiência do homem do agronegócio, o homem de campo, e é isso que vai efetivamente valer para fins de avaliação e para fins de aprovação ou não de um visto, né? Então, realmente, essa formação formal, ela não é em absoluto necessária, e é importante que você consiga, sim, por outros meios, comprovar a tua capacidade, né? Nada além disso é necessário para você conseguir aí uma autorização, um visto para você trabalhar legalmente na Europa. E com relação ao tempo de experiência, é muito importante o que você disse para a gente, Leonardo, porque ter e aí imagino que seja semelhante, né, ao processo migratório para os Estados Unidos, onde você monta, na verdade, um plano profissional, né, para essa família, para esse profissional, para que ele possa também, inclusive, demonstrar não só a capacidade técnica e operacional, a capacidade de trabalho que ele já teve, essa experiência que ele tem no Brasil, como especificamente, isso é uma pergunta, não é uma afirmação, o que Sim? ele vai fazer na Europa. Junto com essa pergunta de um plano, se há necessidade de um plano, vem a questão do visto também. Qual é o tipo de visto, né? Se existe um visto específico, uma autorização, né, muito específica para que ele possa conseguir essa autorização. E tenha permissão de entrar num primeiro momento no país. Como é que funciona, na verdade, após esses primeiros passos, que é de consultoria jurídica contigo, mas que Uhum. também é de juntar documentos comprobatórios para que ele mostre que ele tem experiência naquilo que ele diz ter. Como é que funciona primeiro também a questão da prova? Como é que ele prova isso? Certo? E se existe um tempo mínimo? Precisa de 5 anos de experiência no mínimo. Um exemplo. Vamos lá, Márcio. É importante, a tua pergunta é muito boa, mas é importante que os nossos espectadores entendam que há, como todos os outros países, né, que você vai se legalizar, vai fazer a imigração, é importante que se identifique naturalmente dois processos. Um é o de naturalização e o outro é o de visto, né? Então, na Europa, em geral, eu diria que há aí em alguns países, como Portugal, Espanha e Itália, que são os três principais, aí eu poderia dizer que são os três principais países procurados por brasileiros, há aí o visto D1, visto D2, e até em alguns países especificamente há um visto de procura de trabalho, né? Então, é importante o indivíduo entender que há passos a serem seguidos, há protocolos necessários para que você consiga legalmente se regularizar, né, nesse país europeu que você escolher, né? Então, vamos lá, só para de uma forma assim, bastante é, superficial, há inicialmente um visto específico para procura de trabalho. Esse visto de procura de trabalho ele dura 6 meses, então
O indivíduo ele não tem trabalho formal, mas ele tem uma autorização do governo daquele país para entrar, para adentrar naquele país e ficar por 6 meses em busca de emprego, em busca de um trabalho, né? Então, isso Portugal, por exemplo, é um desses países em que ele te dá uma autorização de 120 dias, quer dizer, o indivíduo sai daqui, ele não é turista e ele não é imigrante. Na realidade, ele tem uma condição especialíssima, que é um indivíduo que quer emigrar para aquele país. Ele tem interesse naquele país. Então, Portugal, por exemplo, tem aí um visto de procura de trabalho, a gente chama visto de procura de trabalho, que é a autorização do governo por 120 dias. Então, o indivíduo faz uma solicitação no consulado, né? É, essa autorização ela é dada e ele, a partir dali, ele tem 120 dias para entrar no país, buscar oportunidades, né? E conseguir alguma coisa. É, esses 120 dias ele pode ser prorrogado por mais 60, então são 6 meses. A gente tem aí Uhum. em mente que são 6 meses que o indivíduo pode entrar no país legalmente e buscar emprego. Muito importante, Leonardo, desculpa te interromper, muito importante o que você falou, mas ao mesmo tempo para a gente não fomentar, né, de forma equivocada, ou fazer uma apologia a alguma coisa que às vezes não é exatamente dessa forma, vem uma pergunta e eu acho que talvez ela seja importante porque eu estou me colocando no lugar de quem está interessado em Claro, ficar claro. esses 6 meses, né, lá na Europa à procura de um trabalho. Pergunta: qualquer cidadão, vamos lá, brasileiro, e aí nós estamos falando para um público do agro, e aí nós temos muita gente de várias áreas técnicas e operacionais no agronegócio extremamente capacitadas. Mas como a gente já falou logo na primeira pergunta, alguns com diploma universitário, outros sem diploma universitário. Na hora de eu solicitar essa permissão de entrada para procurar trabalho na Europa, pesa mais quem tem um diploma, não pesa mais quem tem um diploma. E outra, quais são as especificidades mínimas? O que que eu preciso cumprir? O que que eu preciso provar para que eles me aprovem para procurar emprego? Ou é simples assim? Eu quero procurar emprego e eles são obrigados a me dar permissão. Como é que funciona isso? Não, Márcio, na realidade, há determinados critérios, né, objetivos que você tem que cumprir para buscar a tua entrada regular no país, ainda que seja a procura de emprego. Você, naturalmente, tem que demonstrar a tua capacidade, né, capacidade junto ao mercado, né, aquele mercado, aquele nicho específico que você procura. Então, você junta documentos, naturalmente você junta documentos, você junta a tua experiência, teu currículo, todo tipo de prova suficiente e necessária para que a autoridade daquele país reconheça que você, de fato, está procurando emprego. Quer dizer, é Então, Leonardo, na importante. verdade é um pedido formal, onde uma assessoria jurídica, nesses casos, é assim que eu entendo, ela é extremamente necessária para que você tenha embasamento para fazer o pedido, porque imagino que é uma excelente oportunidade, mas ao mesmo tempo você está dizendo que precisa de alguns pré-requisitos, só que esses pré-requisitos precisam estar ali, né, Alinhados, dentro de um alinhados. A processo, autoridade. vamos chamar assim, né? É isso, né? Exatamente, Márcio. Na realidade, e aí, já também abrindo um outro comentário aqui, que é o do perigo das pessoas acharem que conseguem, acharem que simplesmente há uma oportunidade, elas vão lá com a cara e com a coragem, enfrentam uma autoridade consular e acham que conseguem entrar e conseguir a regularidade naquele país. Na verdade, não. É fundamental que se procure uma assessoria especializada. Para quê? Para que essa entrada ela seja feita de forma regular, quer dizer, porque não se cometam erros, né? Que você pode cometer alguns pequenos erros, desde preenchimento de formulário até juntada de documentos desnecessários ou fora do padrão, e com isso, Márcio, você evita justamente aqueles problemas gerados em decorrência de um pedido mal feito. Sanções, deportações, até mesmo a proibida de entrada, né? Então, dependendo do caso, claro, você lida dessa questão casuisticamente, é caso a caso,
tá? Claro. Caso a caso, você tem que observar, identificar o teu cliente, juntar os documentos que você entende necessários, que a autoridade consular entenda suficientes para provar que aquele indivíduo ele realmente, e aí que é o ponto, ele realmente está querendo imigrar para contribuir com a economia daquele país. Isso é fundamental. Não adianta simplesmente um jovem brasileiro achar que pode entrar num país europeu por 6 meses e lá ficar. Não, na verdade, não. Esses vistos, seja esse de procura de trabalho, tem o visto D1, que é de trabalho subordinado, o visto D2, que é de empreendedor, só para mencionar aqui esses três vistos, eles precisam sim de critérios objetivos, critérios determinados em lei, né? E que precisam e devem ser tratados por um especialista. Não há a menor dúvida que oportunidade há, tá? E abrindo também aqui uma advertência para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, nós estamos na era da informação. A internet está aí para tudo e para todos, não é? Infelizmente, na internet há muitas informações equivocadas, há muitas informações que não estão completas e que podem gerar erros, podem criar problemas. Então, isso é fundamental o que você falou, é importante. Temos que ter atenção, temos que ter consciência do que vai ser feito, né? Para a gente realmente fazer isso da melhor forma e Bacana. que a gente consiga o resultado. E esse alerta que você está dando aqui, Leonardo, também ele é importante do ponto de vista não só da informação, né, que está, como você disse, à disposição, mas ela às vezes não é muito qualificada, mas também há muitos, e precisa tomar muito cuidado disso, há muitas assessorias jurídicas que não estão primeiramente preparadas, né, não têm experiência nesse ramo. E não são nem jurídicas muitas vezes, né? É simplesmente uma assessoria É que tá, verdade. né, de alguém que se diz especialista por aí, de um E que acha influencer que que virou. consegue, Márcio. É, E acha influencer que tem no mundo consegue. inteiro, né? Então é aquele cara que acha que sabe de tudo, entendeu? E que acaba enganando muita gente, né? Sem dúvida alguma. Isso é fundamental, é importantíssimo. As pessoas têm que se conscientizar disso. Quer dizer, imigrar não é uma coisa simples, é preciso mais do que coragem. É Claro. preciso, e voltando um pouquinho ao que você falou, é preciso um plano de negócio. Realmente é preciso que se tenha efetivamente um plano de negócios, que haja realmente um interesse verdadeiro, honesto daquele indivíduo, para que ele possa, junto àqueles países que você está buscando, né, que você possa comprovar efetivamente o teu interesse. Quer dizer, a gente não pode brincar, né, com esse tipo Claro. de coisa. Leonardo, Migração não é viajar para uma... eu consegui entrar, vamos lá. Eu sou de visualizar a nossa conversa, de tentar fazê-la, moldar de uma forma concreta ela na prática, né? A gente já vai conversando, vai ajudando a nossa audiência aqui a imaginar o que está acontecendo e já ir desenhando esse processo todo. Você trouxe para a gente muito bacana essa questão de algumas formas, na verdade, de entrada na Europa para trabalho. Ok? Mas existem aquelas onde o sponsor já conseguiu, no Brasil, um especialista para aquela área que provavelmente ele não tenha, né, no país dele, ou que ele está interessado naquela pessoa. A gente vê muitos profissionais procurando, até por ferramentas como o próprio LinkedIn ou qualquer outro tipo de ferramenta de trabalho buscando oportunidades na Europa, que é esse foco que nós estamos falando. Quando essa pessoa encontra um sponsor do outro lado, que está se colocando à disposição para trazer esse profissional para o país dele, nesse caso específico, ele é totalmente diferente de tudo que nós falamos até agora? Na realidade, Márcio, vamos lá, é preciso também identificar aonde que o nosso aonde que o imigrante, né, aonde que esse interessado ele se coloca, né? Porque, como eu lhe disse no início, há diversos vistos e cada visto tem a sua especificidade, não é? Então, quer dizer, você tem esse visto que a gente começou a nossa conversa, que é de procura de trabalho. Ultrapassado essa procura de trabalho, há aquele visto, por exemplo, de trabalho subordinado,
em que o indivíduo ele trabalha como empregado de uma empresa europeia, né? E aí prescinde do contrato de trabalho, contrato de experiência e depois o contrato de trabalho. Mas ele já sai do Brasil empregado, nesse caso, Sim, né? nesse caso, sim. Esse caso é o visto D1, né? Em que você solicita um visto na autoridade consular para um trabalho subordinado. Isso significa dizer o seguinte: você já tem um sponsor no país de destino, esse sponsor já houve tratativas, já houve documentação, já houve troca, tá? E ele está ali para te trazer para o país dele, né? Para o país de destino, para você trabalhar lá, né? Então, um caso como esse seria um caso de trabalho subordinado, que é o D1. Na Europa, chama-se D1. Então, você tem um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. Tá? E essa promessa também ela segue alguns requisitos e alguns rigores. Tá? E tem uma outra possibilidade, Márcio, que você não me pergunta, mas eu acho que é bem interessante, e é bem interessante pela dificuldade, muitas vezes, de um indivíduo buscar um sponsor e buscar uma pessoa lá no destino dele. Quer dizer, muitas vezes essa distância geográfica e a língua atrapalham, não é? Então, é importante também falar para você que há um tipo especial de visto, que é o visto D2, que é um visto feito para empresas, ou, para investidores, para empreendedores, melhor dizendo. Né? E esse empreendedor pode ser aquela pessoa, aquele pequeno produtor aqui, aquele pequeno empresário que deseja expandir os seus negócios ou buscar novos negócios no país vizinho. Né? Então, cria-se ali toda uma capacidade, toda vascularidade de negócios, de possibilidades, de oportunidades, de critérios para facilitar a entrada desse indivíduo, né, naquele país que ele tem interesse para investir, né, para empreender, para abrir novos negócios, ou até mesmo para se tornar um profissional autônomo, né, através de prestação de serviço autônomo. Então, esse visto, que é o visto D2 na Europa, que é o visto de empreendedor, é um visto muito procurado por nós, pessoas que realmente querem emigrar, que muitas vezes não têm esse sponsor, né? Não tem, poucos contatos no país de destino, ou não tem realmente nada, tem que criar todo um projeto. Então, esse visto é um visto fundamental, importantíssimo. É preciso alguns critérios. Naturalmente, um dos principais critérios, nesse caso, é um plano de negócio, né? E esse plano de negócio ele precisa demonstrar para a autoridade a viabilidade e, principalmente, o potencial do seu negócio. Então, veja, quando eu digo isso, eu quero deixar claro para as pessoas que não basta simplesmente a vontade. É importante que haja efetivamente um plano e que esse plano se viabilize, porque a autoridade daquele país ela está atenta a isso, viu, Márcio? Então é importante que Claro. E está haja realmente um fiscalizando, plano sério, é importante claro. que haja realmente provas ou pelo menos indícios da potencialidade daquele negócio. Muito bom. Leonardo, a gente está aqui falando com o nosso público, né, sobre migração legal para executivos agrícolas brasileiros com foco na Europa. E para você que a partir de agora, né, entrou aqui no Notícias Agrícolas, está acompanhando a gente nas nossas páginas e nos nossos programas no YouTube, e ficou bastante curioso com isso que você acabou de ouvir aqui do Leonardo, até porque a Europa é também um dos destinos de muitos, né, de milhares de brasileiros. Nós estamos falando de um setor agrícola que não só responde por quase um terço do PIB do Brasil, que exporta para mais de 180 países e que tem, né, na boa parte do Brasil, especialmente da região sul, que também migrou para a região central do Brasil e para a região norte do Brasil, produzindo e que são descendentes de europeus, né, de italianos, Alemão. de alemães, de portugueses.
E eu posso falar isso porque essa é, na verdade, uma grande base, na verdade, dos trabalhadores rurais brasileiros. Então, para você que está pensando nesse assunto, tem ainda muitas dúvidas, quer iniciar um processo ou já iniciou e não tem assessoria jurídica, entra em contato conosco. Põe aqui ó, o seu celular, pegue ele, abre a câmera, o QR Code aparece aqui na tela. A nossa equipe atende você, te coloca em contato com o Leonardo para você tirar dúvidas. A gente está falando aqui de uma forma muito ampla, né, Leonardo? Muito geral, para que as pessoas entendam que existem muitas especificidades, né? De acordo com o país, de acordo com a história pessoal de cada um. Ou seja, O interesse. é muito detalhe que a gente não consegue trazer agora nesse Não, e momento. O que a absoluto. gente quer é fazer um alerta e dizer que esse é um serviço que o Grupo Explore tem exatamente para oferecer de forma com bastante conhecimento. Né? Porque a gente está falando, o Leonardo, é importante você falar um pouquinho da tua experiência nessa questão, né, da Europa. Você morou, você trabalhou, você advogou Exato, na exato. Europa, então é É. conhecedor de causa própria, né, vivendo, É, vivenciando o que é muito diferente, eu diria, das teorias que a gente ouve por aí. Mas também tem a questão de riscos e erros comuns. E aí é que eu queria te ouvir junto com essa tua experiência. Quais são, na sua opinião, os principais, né, que os brasileiros acabam cometendo e depois o resultado que eu, pelo menos, vejo é a volta, porque muitos vão sem o planejamento adequado e acabam um pouco tempo voltando, exatamente porque não mitigaram os riscos e cometeram alguns erros. Márcio, esse acho que é o ponto alto aqui da nossa conversa. Realmente, eu tive uma experiência pessoal. Eu fui o meu melhor exemplo, não é? Eu, como advogado, aqui no Brasil, eu resolvi imigrar para um país europeu e lá passei por todos os sacrifícios, todas as dificuldades que um brasileiro sem informação, né, um brasileiro Ia ser ter um sem assessoria, passa. E eu não recomendo. Eu honestamente não recomendo. tesouro Foi aqui que está justamente essa escondido que estão experiência só esperando para ser que descoberto. fez com que eu pensasse um pouquinho fora da caixa A e cada ano que percebesse passa, a gente que aquela minha experiência eu poderia evitar que outras pessoas sofressem. Porque não é fácil imigrar, né? Não é imigrar sem assessoria, sem informações precisas, sem informações especializadas, não é tão simples. E aí, com isso, eu te passo a responder um pouco a tua pergunta, né? Qual é o principal risco, quer dizer, de você entrar num país europeu e de forma irregular ou sem uma assessoria especializada, sem uma informação precisa e sem alguém para te ajudar, alguém que conhece os caminhos, que conhece os trâmites, você tem. Os erros, eles são cometidos, os erros mais comuns, tá, Márcio? Desculpa. Desde preenchimento de formulário errado, já mencionei isso aqui, até a juntada de documentos desnecessários ou a juntada de documentos fora de um padrão consular, né? Esses erros, né, eles podem e vão atrasar e muitas vezes inviabilizar a própria legalização do indivíduo fora, né? Essas pessoas acham que basta uma passagem aérea de ida e comprovar uma passagem aérea de volta para se dar um jeito nesses países europeus. E não é bem assim. Os riscos aí, eles têm que ser, como você diz, têm que ser diminuídos, têm que ser percebidos, identificados, para evitar sanções administrativas, para evitar deportações, né? E para evitar até mesmo a proibição de entrada no espaço Schengen por períodos. Então, muitas vezes, o brasileiro sai do seu país em direção a um país de destino, achando lá que vai conseguir rapidamente um contrato de trabalho, achando que rapidamente vai conseguir uma promessa de emprego informal e acreditando que lá ele consegue se regularizar. Não, não consegue, senhores. Na realidade, a,
a entrada irregular, e aí eu abro um parênteses para você, Márcio, se você me permite. O que, que significa entrada irregular? É a entrada do indivíduo num país com um objetivo diferente daquele que está demonstrado. O que, que acontece na grande maioria das vezes? E aconteceu comigo, tá, Márcio? Na realidade, aconteceu comigo. Eu saí do Brasil, saí do meu país, não como imigrante, mas eu saí como turista. E há uma distinção fundamental e determinante aí. Se você é turista, você tem que entrar, passar pelo período e retornar. Você não é imigrante. Então, essa segunda categoria do imigrante é aí que nós temos que prestar a assessoria correta. Não adianta você entrar num país como, como turista, como um viajante, achar que dentro daquele país você vai conseguir regularizar a sua situação. Não vai, não vai. É um risco enorme, você cria risco, cria dificuldades, e você pode ser, em última instância, banido do espaço Schengen ou da própria Europa, né? Por períodos. Né? Eu já tive a oportunidade de pessoas me procurarem já banidas, já deportadas, já sancionadas, já com proibição de entrada. Então, muitas vezes a pessoa acha que aquilo é um problema menor E e não é, não. E há uma questão cultural, Márcio, claro. desculpa. É verdade. Isso me remete a uma questão cultural É. nossa, do O brasileiro. jeitinho, o chamado jeitinho. O brasileiro, o latino-americano, eles são Exato. diferentes do europeu e do norte-americano. Agora, Leonardo, você falou Cultural. sobre algo que eu preciso fazer essa comparação com os Estados Unidos, né? Até porque a gente falou Claro. bastante já aqui mesmo dentro do Conexão USA sobre essa questão migratória para cá, para os Estados Unidos, e a gente está agora falando até a pedido do nosso telespectador, né? Das pessoas que nos acompanham, sobre a Europa. Aqui você consegue, não é fácil, mas você consegue fazer o ajuste de status. Lá não consegue. Sim, sim. Exatamente. Na realidade, assim, é, eu te diria que há um exemplo aqui que me vem à cabeça, é uma regularidade de status daquele visto de procura de trabalho. Lembra que eu falei no início da nossa conversa? Ali há uma possibilidade de alteração de status. Porque se você entra com o objetivo principal de procurar trabalho, se você encontrar, você muda o seu status. Claro. Então, há essa mudança de E status. essa é a nossa torcida, né? Se o brasileiro e o produtor rural, o executivo do agro que está nos assistindo, tem essa intenção, e nós já temos, né, cases de pessoas que já fizeram isso, ou seja, o Esse objetivo caminho final é é, encontrar o trabalho e se regularizar no país. mudar Essa o status. e Mudar mudar o o status. status. Você, Mas, você, mas entrou como turista, pronto, perdeu esse não, direito. não, não, não. Isso aí está completamente fora. Isso aí não deve ser nem ser analisado. E as autoridades estão cada vez mais atentas a isso, cada vez mais rigorosas, né? Infelizmente, o brasileiro, como você disse, tem esse perfil, né? Muitas vezes é chato falar isso, é triste falar isso, mas o brasileiro, como é um povo trabalhador e corajoso, É né? verdade. Eu acho que como nós somos trabalhadores Somos, e corajosos, resilientes, né? resilientes, a gente acha que vai dar tudo certo Uhum. e que vamos conseguir regularizar o nosso status. Não vai, Eu não costumo vai. dizer, Leonardo, mas aí tem algumas, né, alguns poréns, mas eu costumo dizer que assim, coloque o pé que Deus vai colocar o chão. Mas É, faça tudo direitinho, tudo conforme precisa ser feito, de acordo com as regras do país. Obedeça as regras desse país, você vai ter direitos, você vai ter deveres. Quem fizer dessa forma, a chance perene, né, na verdade, para usar aqui uma palavra do agronegócio, né, a chance de você produzir de forma perene e se estabilizar, nesse caso na Europa, é muito maior. E vamos combinar que é muito melhor, porque regras, aí é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Regras, Leonardo, elas mudam. Hoje nós estamos falando embaixo de um colchão de regras. Para a sem dúvida. Europa funciona de uma certa forma, vamos dizer Hoje assim. funciona dessa forma. Hoje funciona de uma forma ampla assim.
com as suas especificidades de acordo com o país, que daqui a pouco muda. Então não adianta a gente agora falar de pequenas regras, que daqui a pouco, logo ali na frente, vai mudar. Sem Você dúvida. diria que isso também é bastante importante prestar atenção e ficar atentos a essas mudanças de regras, porque o que vale hoje ou o que valeu no passado, a gente está vendo que agora pode não valer mais. É verdade, Márcio. Na realidade, o direito é assim, né? E aí a gente estamos falando aqui, no fundo, de um direito internacional, não é? Então, o que existe é que esse direito que regula e cria as oportunidades, ele é vivo, ele é uma matéria viva, é um tecido vivo. E ele vai mudando com as circunstâncias, vai mudando na medida em que governos vão mudando, tendências vão mudando, e o direito acompanha essa mudança, que é a mudança da própria sociedade, né? Então, não há a menor dúvida. E não pense que as regras que se aplicavam no passado vão se aplicar agora. E aí, o perigo é justamente buscar informações na internet que são informações desatualizadas, por exemplo, né? Nós temos aí leis sendo votadas, nós temos regulamentos, portarias, todo tipo, todo cabedal de legislação sendo criada, sendo atualizada, sendo revogada ou não, justamente para acompanhar essa tendência viva que é a sociedade, né? Sem dúvida alguma. Exato. E tem um outro detalhe que é, Leonardo, e a gente que migrou, eu vou falar por experiência própria, pelos Você amigos também, que a né? gente tem, né, Também, o meu processo, né, na Explore, inclusive, é bom deixar claro aqui que o meu processo foi feito pela Explore Group, pela Explore Immigration, né, com maestria, na verdade, né, de processo jurídico, com um time altamente capacitado, americano, com ajuda de pessoas que trabalham no Brasil, ou seja, foi um processo muito fácil de acompanhar, mas também precisou ser muito organizado. Quando eu estou falando de organização, eu vou falar das duas partes. Da questão de documentos. Para a Europa, né, quando a gente fala para a Europa, por exemplo, eu não sei se você pode ou deve, nesse momento, citar quais, que talvez sejam muitos e não venha ao caso agora. Mas é necessário também que a pessoa tenha em mente que ela vai precisar comprovar, né, de documentos comprobatórios para que ajudem no pedido do tipo de visto que ela está pleiteando na Europa. De forma geral, né, deixando um pouquinho de lado as especificidades de cada país, quais são os principais documentos e qual é o tempo médio? Primeiro, o tempo médio de elaboração do processo, que aí entra ok, a parte jurídica, quanto ok. à aprovação desse processo também, que daí é uma outra espera também, né? E há variáveis, né, Márcio? Também não Ah, adianta claro. falar muito. Mas vamos lá, de uma forma geral, respondendo a tua pergunta, os principais documentos, né? São aqueles documentos standard, é aquela base que o indivíduo que vem nos procurar, ele precisa já demonstrar. E aí eu te falo com bastante tranquilidade. Passaporte válido, antecedentes criminais, né? Contrato ou promessa de contrato de trabalho, se for o caso ali do D1 e D2, como nós mencionamos, comprovantes financeiros, comprovante de renda. Comprovante de renda é fundamental, porque naturalmente, se você está indo imigrar, você tem que ter alguma capacidade financeira, né? Você não pode simplesmente mudar de um país para o outro sem qualquer capacidade de sustentação, de se autossustentar. E também, Márcio, é importante falar sobre um plano de negócio ou um estudo, né, de negócios que você vai desenvolver naquele país. Não podemos perder de vista que estamos falando aqui de profissionais brasileiros que buscam expandir seus negócios, buscam sair, expandir essas fronteiras e trabalhar num país estrangeiro. Então, é fundamental que você identifique essas questões. E fundamental também, um assunto que você não me pergunta, mas que eu acho muito importante aqui, que você deu o teu exemplo, é que esses indivíduos eles devem também considerar a situação familiar, né? Porque há
nos países europeus um visto, né, uma condição chamada de reagrupamento familiar, né, em que você pode, através da tua condição, você pode transmitir aquela regularidade para as outras pessoas, para a tua família. E aí imediatamente, é o cônjuge, né? É o filho, pode ser o pai, né? Mas o Então, filho tem ascendência. restrição, por exemplo, acima de 21 anos de idade, Não, não, aqui não, nos não, não. Estados Unidos não pode, lá não tem É, restrição. não, não, também na Europa, desculpa. É o filho menor, Ah, né? tá. Mas Então, menor de lá 21 você ou de tem 18? 21. 21 Porque também, a partir do 21 você já está autônomo. Você já claro. tem autonomia, você tem que buscar a tua regularidade pessoal própria. Ok. Você não pode ficar preso, adstrito à tua família, né? Então, é importante eu mencionar da situação familiar, porque há a necessidade do reagrupamento familiar. E aí, tomando um pouquinho o teu exemplo, Leonardo, ainda nesse campo, desculpa te interromper, só porque você vem falando e eu vou pensando nas alternativas que quem está nos acompanhando em casa também deve estar pensando, basicamente, né? Falando de forma, de novo, bastante genérica. Essa questão do visto te dá autorização de trabalho, de entrada, de permanência no país europeu e a cidadania, como é que funciona? sim, a cidadania, na realidade, Márcio, de uma forma também bastante geral, e há especificidade entre os países, tá? Da mesma forma como há em relação ao visto, há em relação à cidadania, né? Aqui, da mesma forma, em cidadania, nós também somos procurados especialmente de indivíduos portugueses, que nós temos aqui muitos descendentes de portugueses, italianos, espanhóis, poloneses, enfim, tem aí alguns países chave, tem alguns países de base que os brasileiros procuram. Na realidade, o processo de nacionalidade é um processo um pouquinho distinto, um pouquinho diferente. Tá? Você adquire a nacionalidade e tão somente a nacionalidade. Né? A partir dali, é claro, naturalmente você vai ter o livre acesso ao país. É, em alguns países, principalmente europeus, te garantem acesso à moradia, facilidades, né? A moradia, facilidade de busca de emprego, né? Facilidade de acesso a, a transporte público, enfim, a médicos, né? Todo esse tipo de coisa. Quer dizer, você se equipara, a partir da nacionalidade, você se equipara a um indivíduo natural daquele país. Né? Então, você vai ter todo um regramento ali específico, todo um regramento que te possibilita e facilita, naturalmente, o acesso àquele país. Nós fazemos também, né, como você bem sabe, não apenas os vistos, como também os procedimentos de nacionalidade para esses países, sem dúvida alguma. Legal. E aí vem uma questão que vai além, eu diria, Leonardo, dessas relações cliente, assessoria jurídica, país de escolha, que são as relações bilaterais. Você diria que, do ponto de vista do Brasil se relacionando com a Europa, assim como é o caso, né, também dos Estados Unidos. Isso, de certa forma, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, isso ajudou, atrapalhou ou é indiferente, né? O Brasil se relacionar melhor com a Itália, um pouco diferente com Portugal, com a Alemanha, de forma, às vezes, um pouco mais afastada. Ou seja, essa aproximação ou não do Brasil com países do continente europeu, do ponto de vista de relação bilateral, isso é algo que pode influenciar negativa ou positivamente? O Márcio, tem uma questão fundamental aí, e aí eu te diria, especialmente se tratando de Portugal, que é a língua portuguesa, né? Então, naturalmente, os brasileiros, por falar a mesma língua de Portugal, eles têm uma tendência a buscar mais esse país. E a partir daí, da busca desse país e da proteção do governo brasileiro em relação aos seus naturais, é claro que em política externa eles buscam proteção,
né? A gente vai buscar proteção sempre onde tiver mais brasileiros, para onde os brasileiros estão imigrando mais. Mas é fundamental também pensar o seguinte: já que estamos falando aqui de um canal específico, né, que de notícias agrícolas, é importante você ter em mente também que essa a necessidade de uma mão de obra agrícola, ela ela é cada vez mais discutida nesses países europeus, na medida em que essas populações europeias elas tendem a envelhecer, né? Então, há também grandes oportunidades dos imigrantes, especificamente, repito, da área agrícola, em buscar esses países. Portugal é um deles, Itália é outro, né? Então, há países aí que são realmente são mais interessantes do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de oportunidade e do ponto de vista de empreender de forma legal e de forma correta. Bacana isso que você falou. No Uhum. setor agrícola, nós temos, a Europa tem, especificamente, eu não queria ter isso adstrito a Portugal, mas Portugal especificamente tem subsídios locais, né? Tem linhas de créditos específicas para empreendedores agrícolas, por exemplo, né? Linhas de crédito específica para o indivíduo que empreende agriculamente. Por quê? Porque a população lá está envelhecendo, ela não consegue ser substituída e já há grandes áreas, sem querer comparar o território brasileiro com o território português. Mas já há uma identificação do governo na Europa, especificamente na Itália e em Portugal, de áreas que estão sendo subutilizadas ou estão até abandonadas Que por legal. naturais daqueles países. Por E o que naturais você está daqueles falando países. para a gente, Leonardo, é muito importante, porque olha só como o Conexão USA entrou aqui, né, dentro da programação do Notícias Agrícolas, está ganhando cada vez mais espaço na comunidade rural brasileira, porque as nossas conexões são literalmente internacionais, são mundiais, né? Nós estamos falando dos Estados Unidos, com pessoas que estão dentro dos Estados Unidos, nós estamos falando de um time que também está fora aqui e que todos eles, na verdade, sejam, né, os nossos colunistas parceiros aqui, como é o caso também do Dr. Leonardo, com experiência internacional, ou seja, a gente consegue colocar a sua vontade profissional ou o seu negócio dentro de qualquer país, basicamente dentro de qualquer país do mundo, seja ele na Europa, nos Estados Unidos ou até em outros países. Então, essa é uma oportunidade onde a gente está vendo muito movimento de diversificação, ou seja, o empresário rural brasileiro ele vai continuar produzindo no Brasil. Mas ele não vai só exportar agora, ele também vai ter um negócio aqui nos Estados Unidos, ele também vai ter, olha aqui essa oportunidade excelente, né? Lá em Portugal, como disse agora o Leonardo, porque há incentivos para a área agrícola. Então, se você é um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, alguém que trabalha com maquinário agrícola, tem um conhecimento do agronegócio brasileiro que ele é, Leonardo, muito. Você deve imaginar, né? Mas muito grande, porque se nós pegarmos aí a citricultura, a cafeicultura, a pecuária, a agricultura, enfim, a avicultura, nós temos aqui atividades, na verdade, que empregam milhares e milhares de pessoas para a qual nós estamos falando agora. Então é para você, na verdade, que pensa também ter um processo pessoal de trabalho, né, na Europa, como é o foco do nosso programa hoje, e que você pode entrar em contato conosco para falar, para tirar dúvidas e para esclarecer todos esses pontos que até agora a gente vem falando aqui de forma bastante abrangente. Porque é, né, Leonardo? Essa é a grande oportunidade, na verdade. É o brasileiro se sentir livre do ponto de vista profissional, principalmente, para ele empreender ou trabalhar em outro país. Desde que essa forma seja como a gente sempre vai falar aqui, da forma mais legal possível. Regular e legal. Sem dúvida alguma, Márcio, isso que você menciona é importante, especialmente para o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro tem um ótimo histórico de adaptação, de adaptabilidade. Isso é importante e os europeus sabem disso. Os europeus percebem isso, né? O brasileiro ele se adapta bem, ele desempenha
quase todo tipo de trabalho muito bem, né? Então, isso facilita com que o país de origem, Brasil, e o país de destino, seja lá qual for na Europa, eles facilitem um processo de subsídio, de apoio, né, de procedimentos bilaterais que facilitem a recepção desse indivíduo. Então, isso é muito importante eu mencionar isso, né? E falar também que há, na área agrícola especificamente, né, há um grande incentivo à agricultura sustentável, né? Há um grande incentivo à produção orgânica, e há também na Europa o turismo rural, né? Então, acho que são três pontos aí que, que o nosso brasileiro aqui, o espectador do Notícias Agrícolas, ele pode começar a pensar um pouco sobre esses temas, né? Repito, agricultura sustentável é um grande tema na Europa, a produção orgânica, que tem muito no Brasil, e a Europa também busca isso, adaptar isso e ter grandes produções orgânicas, né? E também o turismo rural. Assim, são três pontos que eu acho que são importantes aqui a gente mencionar, né? E que fazem com que a gente receba um apoio, muitas vezes, da União Europeia ou de um país específico para desenvolver o nosso negócio localmente. Muito bacana o que você acabou de me lembrar aqui sobre o turismo rural, Leonardo, porque a gente vem, principalmente eu que acompanho há mais de 20 anos o agronegócio no Brasil, vendo esse setor se desenvolvendo, ganhando força, ganhando expressão de Uhum. forma bastante importante dentro do Brasil, né? Porque nós também temos um turismo rural crescente, cada vez mais profissional dentro do Brasil. Mas olha que grande oportunidade tem, até pelas belezas naturais, né, da Europa, para que isso seja desenvolvido de forma bastante eficaz. E se você leva, né, pessoas capacitadas, o que hoje o mundo está precisando, né? Os Estados Unidos precisa e está fazendo esse câmbio mesmo, né? Hoje a administração essa é a prerrogativa é deles e não é o Márcio, não é o Leonardo, não é você que vai ter que opinar contrário ou a favor disso. Eu acho que cada país tem liberdade suficiente para escolher o que ele quer para ele mesmo, principalmente para quem nasceu e viveu, né, naquele país. Então a gente vê uma tendência cada vez mais de trazer pessoas capacitadas, profissionais para dentro dos Estados Unidos. Tá funcionando assim já há um bom tempo para dentro da Europa também, ou seja, o imigrante capacitado, e não é o imigrante o universitário, não é o imigrante somente o imigrante diplomado, é o imigrante capacitado, que também pode ser diplomado. É óbvio que também pode, e se for, vai ajudar com absoluta certeza. Melhor Mas a ainda. sua capacidade, né, Leonardo, a capacidade de produção, a sua capacidade, é o que a gente sempre fala. Imagina o país, Leonardo, né? E aí a gente pode colocar nessa cesta tanto a Europa como a América do Norte, que não gasta com a sua formação, não gastou com o seu conhecimento técnico, não colocou $1 ou €1, né, na sua formação, nas suas habilidades de trabalho, e você chega pronto, contribuindo, produzindo e pagando impostos, meu Pois é, amigo, sem isso é dúvida. o melhor dos mundos para o país. Quem não quer Interessa a todo pessoas mundo, né? capacitadas dessa forma, né? Interessa a todo mundo, sem sombra de dúvida. E há também um componente aí também cultural, Márcio, que é importante dizer, e isso não é segredo para ninguém, é que muitos desses trabalhos, nesses países de destino, eles não são, eles não são o objetivo do nacional daquele país, né? Então, quer dizer, o europeu ele tem uma tendência também de imigração, imigratória. Então, muitas oportunidades de trabalho, né, elas são dispensadas por aquele indivíduo, que muitas vezes até tem subsídio do governo, tem ali outras questões envolvidas, né, de política pública, né, e aí acaba por mercado agrícola, especificamente o agrícola, já que a gente está mencionando aqui, eu te diria, sem preconceitos, que o mercado agrícola lá está sempre em franca.
expansão, ou se não expansão, em aquecimento. Acho que a palavra melhor é essa. Por conta de quê? Por conta de que o natural está envelhecendo, o português, o italiano, o espanhol é uma população um pouco mais velha do que a brasileira, né? E tem os subsídios lá do governo e acabam abandonando aquele negócio. E quando acabam abandonando, na verdade, acaba criando oportunidade para quem tem interesse e capacidade. Exatamente. Agora, Leonardo, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque nós somos aqui, né? O nosso time do Conexão USA, o nosso time da Explore Group é muito transparente em tudo que a gente faz, porque nós temos uma gama de serviços aqui para atender, e isso a gente já está fazendo na prática. Esse é o nosso objetivo, foi por isso que nós formamos o Conexão USA. Não é para falar para vocês do que existe por aí, do que é possível fazer, não. É para ajudar de fato. E tudo que nós falamos aqui, todas as pessoas que aparecem no Conexão USA fazem parte do nosso grupo, do nosso time, para ajudar você nessa sua tomada de decisão. Então, aqui não é um programa de informação. A nossa parceria com Notícias Agrícolas e o nosso objetivo com você é exatamente oferecer esses serviços na prática, trazendo resultados para você, para sua família, de mudança de vida, de mudança de objetivo, o que pode ser um agregador de valor, na verdade. Nós nunca vamos deixar de ser brasileiros, nem o Leonardo que foi para a Europa, nem o Márcio que veio para os Estados Unidos, e nem você que também tem essa mesma intenção, nem que seja como um investidor. Nós vamos sempre continuar apostando no nosso Brasil, acreditando que ele vai melhorar, porque esse é o objetivo do empreendedor brasileiro, né, que é o que realmente trabalha no nosso país e que leva o nosso país para frente, independente de política, que eu costumo dizer, Leonardo, que política ele passa. Ele deixa ali, né, algumas feridas, algumas coisas ruins para trás, mas o empresário rural, por exemplo, e aí eu posso falar porque isso é verdade, independente do governo, independente do gosto de quem ele gostaria de ver na gestão, ele está lá trabalhando, sábado, domingo, feriado, produzindo. Não é porque o A, o B, o C, o D estão lá, naquele momento fazendo algo que seja muitas vezes prejudicial ao setor, que ele deixa de produzir. Então é por isso que, novamente, a gente usa aquelas palavras lá do começo, né, de resiliência, de adaptação. Isso tudo tem muito a ver com o setor agrícola, né? Produzir. Você imagina, uma empresa a céu aberto. Você produz e não sabe o que vai acontecer, porque não sabe se vai chover adequadamente, se vai ter sol suficiente para o desenvolvimento da lavoura. Você não sabe, você planta com um dólar e colhe com outro dólar. Olha o mínimo de variáveis que existem e para que você consiga empreender no agronegócio. Então, são homens e mulheres de muita coragem. E é por isso que abrir novas fronteiras, muitas vezes, é uma excelente opção para quem quer, obviamente, diversificar os seus investimentos, seja na área pessoal ou profissional. E é por isso que você precisa de uma assessoria jurídica, não é, Leonardo? Porque para montar o seu professional plan, o seu business plan, ou seja, a sua especificidade dentro daquele país, como você vai colaborar com aquele país, você precisa de alguém capacitado para esse serviço. E aqui, no Conexão USA, no Grupo Explore, nós temos esses serviços para você. Então, Leonardo, a minha pergunta que eu fiz no começo, né, e me desculpa me estender aqui no meu comentário, é exatamente qual é o tipo de trabalho, por que eu contrataria o Leonardo para fazer esse serviço? Por que eu preciso de uma assessoria jurídica para fazer esse tipo de trabalho que, em tese, eu vou lá na internet, como você disse, vou olhar né, nos canais por aí, vou me informar e vou fazer sozinho. Explica para a gente qual é a necessidade de um advogado com conhecimento e de uma assessoria jurídica que tem experiência no assunto. Por que eu deveria contratar alguém assim e não fazer sozinho, por exemplo? Omar, se eu pudesse dar essa resposta de uma forma, com uma palavra apenas, eu te diria, para evitar surpresas desagradáveis. Na realidade, para mitigar riscos, para evitar surpresas. É bem verdade. É fundamental que buscar uma assessoria adequada, né, especializada, justamente para planejar, né, o procedimento, planejar todo o teu negócio, o teu plano de negócio, para planejar toda a documentação necessária, para que você, quando imigrar, quando
você de fato tiver seguro, né? Segurança jurídica, quando você se sentir seguro e apto e disposto a fazer a imigração, que essa imigração seja feita com segurança, e com todas as oportunidades lá prontas no país de destino, para você simplesmente começar uma nova vida tranquila, né? Diminuindo os teus riscos legais, te auxiliando a se organizar financeiramente, se organizar profissionalmente, né? Se organizar a sua família também, garantindo aí tranquilidade, garantindo especialmente um futuro estável naquele país que você buscou. Então, a assessoria jurídica, a assessoria especializada, ela é fundamental para isso, Márcio. Quer dizer, não há mais tempo, não há mais disponibilidade para as pessoas acharem que vão encontrar respostas na internet e essas respostas serão suficientes para as suas perguntas. Não vão, né? Muito Não bem. vão. Muito bem. Nós conversamos hoje Acho que é com isso. Leonardo Silva Alves, advogado, especialista em direito migratório na Compass Mobilities, faz parte do nosso grupo aqui da Explore, está conosco no Conexão USA, como eu disse, junto conosco em mais episódios que virão pela frente, mas se você tiver dúvidas, entre em contato conosco, porque você vai falar direto com o Dr. Leonardo e vai tirar todas as dúvidas a respeito do assunto Europa, especialmente para você que é do agronegócio brasileiro e que tem alguma relação com a Europa, tem alguma intenção migratória ou até mesmo de investimentos na Europa, entre em contato, porque eu tenho certeza que aqui você vai ter uma assessoria jurídica da melhor forma possível para que você não tenha, como a gente vem falando durante todo esse episódio aqui, surpresas desagradáveis, o que infelizmente a gente ouve muito por aí. Parece que o que dá mais audiência, né? E infelizmente às vezes é assim, é a desgraça alheia. O que a gente tenta aqui evitar o máximo possível. Nós não vamos nunca aqui ficar contando historinhas de pessoas que se deram mal para que a gente possa ficar engajando a audiência, trazendo audiência. O nosso objetivo aqui não é quantidade, o nosso objetivo aqui é qualidade e eu tenho certeza que essa qualidade nós já estamos encontrando com a parceria aqui no Notícias Agrícolas e com você, empresário, empresária rural brasileira que produz no nosso grande Brasil. Leonardo, muito obrigado aí pela tua participação. Eu tenho certeza que foi muito bacana. O tempo passou, voou, a gente ficaria horas aqui falando a respeito desse assunto, mas não vai faltar oportunidade. Um grande abraço para você e mais uma vez o meu muito obrigado por esclarecer algumas dúvidas para o nosso público. Obrigado, Márcio. Obrigado aí mais uma vez o canal Notícias Agrícolas. Obrigado à Conexão USA e especialmente os nossos espectadores. Obrigado aí pela paciência e, havendo dúvidas, por favor, entre em contato conosco. Nós teremos aí o maior prazer e maior alegria em analisar, em documentar, em poder trazer a nossa assessoria especializada e fazer com que você e sua família consigam imigrar de forma segura e garantindo aí um futuro num país estrangeiro. É isso. Bacana. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Leonardo. Até a próxima. E para você que ficou conosco até o final, meu muito obrigado, carinho pela sua sempre muito atenção aqui conosco. Tem sugestão de pauta, de assunto, como foi essa, por exemplo, né, para a gente falar um pouco de Europa também, porque o Conexão USA tem ramificações no mundo inteiro a partir dos Estados Unidos. Então é só sugerir aqui para a gente que nós vamos trazer alguém do nosso time para falar a respeito desse assunto aqui para vocês, porque é assim que funciona. É colaborativo, ou seja, a gente não sabe nada, mas a gente aprende junto com vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!